A maior parte da cocaína vinha da Colômbia. E sempre ouvimos falar de uma pessoa que era responsável por mandar a maior parte. Um sujeito chamado Pablo Escobar. Pablo Escobar não era apenas um chefão do tráfico. Ele era uma figura tão grandiosa que suas ações apagavam a linha entre gênio do crime e lenda urbana. Existe uma expressão muito famosa criada por ele: plata ou plomo, bala ou dinheiro. Ou você aceita o suborno ou é morto. Qualquer pessoa que se opusesse a Escobar estava condenada à morte. Desde construir seu próprio zoológico até tentar reescrever as leis da Colômbia, sua vida foi marcada por momentos inacreditáveis que parecem saídos de um filme. Ele tinha um zoológico na própria fazenda. Estamos falando da Colômbia e o cara tinha elefantes, zebras, girafas. Tudo dele. A influência de Escobar ia muito além do tráfico. Ele moldou a política, a sociedade e até a cultura pop. Veja agora algumas das coisas mais absurdas que Escobar já fez, cada uma mais inacreditável que a anterior. Número 1. Queimando milhões de dólares. Pablo Escobar acumulou uma das maiores fortunas já vistas no submundo do crime. Ele era um dos homens mais ricos do planeta, graças ao tráfico internacional de cocaína. Com tanto dinheiro circulando em suas mãos, Escobar podia se dar ao luxo de gastar como quisesse. E muitas vezes fazia isso das maneiras mais inacreditáveis possíveis. Uma das histórias mais famosas envolvendo sua fortuna aconteceu durante o final dos anos 1980, quando Escobar estava escondido com sua família nas montanhas que cercam Medellín. Na ocasião, sua filha, Manuela, estava sentindo muito frio por causa da altitude e do clima gelado. Para aquecê-la, Escobar tomou uma decisão que choca até hoje. Ele queimou uma quantia absurda de dinheiro em espécie para fazer uma fogueira. Algumas versões dizem que ele queimou US$ 1 milhão. Outras insistem que foram 2 milhões. Mas, independentemente do valor exato, o que importa é o impacto dessa atitude. Um homem tão rico que podia colocar fogo em milhões de dólares apenas para resolver um problema temporário. No caso, o frio da filha. E esse tipo de desperdício era comum na rotina do narcotraficante. Escobar chegou a reclamar que ratos estavam destruindo seus estoques de dinheiro escondido, com perdas estimadas em cerca de 2 bilhões e 100 milhões de dólares por ano, só com esse tipo de dano. Para manter as cédulas organizadas, o cartel gastava mais de 2.500 dólares mensais só em elásticos para prender os maços. A queima do dinheiro virou símbolo da extravagância e da loucura associadas ao tráfico de drogas. Mesmo com bilhões à disposição, Escobar vivia cercado por paranoia, violência e desperdício. No entanto, antes mesmo desse episódio, circulavam rumores pesados de que ele teria realizado fantasias obscuras com garotas mantidas presas em seus depósitos. Com o tempo, muitos passaram a questionar a veracidade dessas histórias. Mas em meio a tantas verdades perturbadoras, é difícil separar mito de realidade. E você, acredita nessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Número 2. Construindo uma prisão de luxo. A influência de Pablo Escobar na Colômbia atingiu níveis tão extremos que ele conseguiu fazer algo sem precedentes. Construiu sua própria prisão. E viveu nela sob suas próprias regras. O local ficou conhecido como La Catedral e ficava em uma área montanhosa e isolada perto de Medellín. Só que, ao contrário do que se espera de uma penitenciária, a prisão era, na prática, uma mansão disfarçada. O lugar foi feito sob medida para garantir conforto, privacidade e total controle ao chefão do tráfico. A cela de Escobar mais parecia uma suíte presidencial. Ele tinha cama king size, banheira de hidromassagem, cozinha própria e até um espaço reservado para receber visitas. Podia fazer festas, receber convidados à vontade e até sair da prisão sem que ninguém o impedisse. La Catedral também contava com campo de futebol, bar, cachoeira artificial e outras regalias. Para qualquer outro criminoso, isso seria um sonho inalcançável. Mas para Escobar era apenas mais um capricho financiado por sua fortuna absurda. O governo colombiano acreditava que, ao aceitar esse acordo, conseguiria controlar Escobar. Mas o efeito foi o oposto. Ele continuou a comandar suas operações criminosas de dentro da prisão e ainda zombava do sistema. Em 1992, o plano chegou ao fim. O governo decidiu transferi-lo para uma prisão de verdade, com segurança de verdade. Mas Escobar já havia planejado sua fuga e desapareceu antes que fosse pego. Hoje, La Catedral serve como um lembrete físico de até onde sua influência política e financeira chegou.
e como ele conseguiu dobrar as instituições do Estado ao seu favor por tanto tempo. Número 3. Escondendo cocaína em pneus de avião. A logística de tráfico de drogas de Pablo Escobar era uma das mais avançadas e engenhosas da história do crime organizado. Ele e sua equipe estavam sempre um passo à frente das autoridades, criando métodos de transporte cada vez mais sofisticados e improváveis. Um dos esquemas mais ousados que Escobar usou envolvia esconder cocaína dentro dos pneus de aviões comerciais. O plano era engenhoso e arriscado. Os pneus eram removidos dos aviões, recheados com a droga, e depois selados novamente para parecerem intactos. Depois disso, os pneus voltavam a ser instalados nas aeronaves e embarcavam rumo aos Estados Unidos sem levantar suspeitas. A genialidade desse método estava na escolha do esconderijo. Os pneus, diferentemente de outros compartimentos da aeronave, não passavam por inspeções tão rigorosas. Isso fazia com que a cocaína passasse despercebida durante as checagens nos aeroportos. Durante meses o esquema funcionou perfeitamente. Mas em 1987, agentes da Agência Antidrogas dos Estados Unidos interceptaram um carregamento de pneus no Aeroporto Internacional de Miami. Dentro deles, encontraram uma grande quantidade de cocaína, o suficiente para ligar diretamente o crime ao cartel de Medellín. A descoberta representou um baque para as operações de Escobar, mas também revelou a inteligência estratégica por trás de sua rede de contrabando. Esse episódio ilustra bem a determinação e a criatividade com que Escobar mantinha seu império. Para ele, não existia obstáculo que não pudesse ser burlado com dinheiro e astúcia. Número 4. Enterrando dinheiro no chão. O medo constante de perder tudo, seja para o governo, seja para rivais, levou Pablo Escobar a adotar métodos extremos para proteger sua fortuna. Ele e seus homens enterraram milhões e milhões de dólares em locais secretos espalhados por suas inúmeras propriedades. A prática virou rotina no cartel de Medellín. Os esconderijos eram buracos discretamente cavados e marcados com códigos ou coordenadas específicas. Era a maneira que Escobar encontrou de esconder sua riqueza do sistema bancário e da polícia. Essa estratégia não só o ajudava a evitar confisco de bens, como também servia de plano alternativo caso sua estrutura ruísse. Era como se ele estivesse criando um tesouro secreto, uma reserva de emergência em caso de guerra total. Mas esconder dinheiro no solo também tinha seus riscos. Ao longo dos anos, muitos dos esconderijos foram esquecidos, perdidos ou simplesmente deteriorados pela umidade e ação do tempo. Boa parte desse dinheiro nunca foi recuperada. Até hoje, há quem acredite que milhões de dólares em espécie continuam enterrados em algum lugar da Colômbia esperando para serem encontrados. Essa obsessão por esconder dinheiro reflete a paranoia constante de Escobar e o ambiente de tensão permanente em que ele vivia. Ao mesmo tempo, mostra a magnitude absurda de sua fortuna e como os meios legais de armazenamento já não eram suficientes para tanto dinheiro. Número 5. Número 5. Doando casas para os pobres. Pablo Escobar é lembrado por muitos como um dos criminosos mais violentos da história. No entanto, sua relação com a população mais pobre da Colômbia era bem mais complexa. Um dos gestos mais surpreendentes de sua trajetória foi o financiamento da construção de bairros inteiros em Medellín, com casas completas que ele distribuía gratuitamente para famílias em situação de miséria. As residências ofereciam condições básicas de infraestrutura: água encanada, energia elétrica, sistema de esgoto e outros serviços que estavam longe do alcance da maior parte da população carente. À primeira vista, tudo parecia um ato de bondade. Mas por trás da aparência generosa havia uma estratégia de poder. Ao oferecer moradia digna para milhares de pessoas que o Estado ignorava, Escobar conquistava a lealdade incondicional dessas comunidades. Muitas dessas famílias passaram a ver Escobar não como um bandido, mas como um benfeitor. Para elas, ele era alguém que fazia o que o governo jamais havia feito. Esse tipo de generosidade estratégica ajudou Escobar a criar uma base de apoio fiel e, muitas vezes, silenciosa. Ele se consolidou como uma espécie de figura paternal dentro desses bairros, e usava isso para manter sua posição de intocável. As casas que ele construiu representam, ao mesmo tempo, a face mais humana de sua figura e a tática mais manipuladora de seu arsenal: comprar amor e obediência com telhado e comida. Número 6. Construindo um zoológico particular.
Entre os muitos excessos que marcaram a vida de Pablo Escobar, um dos mais emblemáticos foi a criação de um zoológico particular digno de um parque temático internacional. Escobar era fascinado por animais selvagens e decidiu transformar sua gigantesca propriedade, a Hacienda Nápoles, em um verdadeiro santuário de espécies exóticas vindas dos 4 cantos do planeta. Localizada em uma área rural com mais de 7.000 hectares de extensão, a fazenda foi adaptada para abrigar todo tipo de animal raro. Elefantes africanos, leões, tigres de Bengala, zebras, avestruzes, girafas, hipopótamos e muitos outros bichos faziam parte da coleção pessoal de Escobar. O zoológico não era improvisado. Incluía piscinas artificiais, jardins paisagísticos, áreas de alimentação, estruturas para abrigo e até árvores importadas para imitar o ambiente natural das espécies. Havia também uma réplica em tamanho real de um dinossauro, simbolizando a megalomania do narcotraficante. Para Escobar, o zoológico era mais do que uma demonstração de riqueza. Era um playground particular, um símbolo de status e, acima de tudo, uma forma de mostrar ao mundo que ele podia ter qualquer coisa, inclusive um zoológico inteiro no quintal. No entanto, a origem dos animais era majoritariamente ilegal. Muitos foram adquiridos por meios clandestinos, sem qualquer tipo de regulamentação ou cuidado com o bem-estar animal. As condições de saúde e alimentação eram muitas vezes precárias. Após a morte de Escobar, o governo colombiano assumiu a propriedade e distribuiu os animais para zoológicos regulamentados espalhados pelo país. Alguns, como os hipopótamos, se adaptaram ao ambiente local e acabaram se reproduzindo de forma descontrolada, causando problemas ambientais até hoje. O zoológico de Escobar permanece como uma das imagens mais claras de seu poder sem limites e sua obsessão em construir um mundo próprio, mesmo que isso significasse atropelar leis, normas ambientais e qualquer senso de responsabilidade. Número 7. O cerco ao Palácio da Justiça. Um dos eventos mais trágicos e simbólicos do impacto do narcotráfico na Colômbia aconteceu no dia 6 de novembro de 1985, quando o Palácio da Justiça, sede da Suprema Corte, foi invadido e tomado por guerrilheiros do grupo M-19, em Bogotá. O objetivo do grupo era forçar o governo a ouvir suas reivindicações, especialmente relacionadas à libertação de presos políticos. Mas a ação rapidamente se transformou em um cerco sangrento que duraria 2 dias inteiros e terminaria em tragédia. Os guerrilheiros mantiveram dezenas de pessoas como reféns, entre elas juízes, promotores, advogados e servidores públicos. O exército colombiano decidiu intervir com força total, usando tanques, explosivos e armas pesadas para retomar o controle do prédio. O resultado foi catastrófico. O Palácio da Justiça foi quase totalmente destruído pelas chamas e pelas explosões, e mais de 100 pessoas morreram, incluindo 11 juízes da Suprema Corte. Por trás da operação do M-19, havia fortes indícios de financiamento vindo do cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Acredita-se que o objetivo real da ação era destruir processos judiciais que ameaçavam os narcotraficantes e impedir o avanço da extradição para os Estados Unidos. Esse ataque marcou profundamente a memória coletiva do país, evidenciando o grau de infiltração dos cartéis dentro dos movimentos armados e a fragilidade do Estado diante do poder do tráfico. Até hoje, os familiares das vítimas e diversas instituições exigem justiça e responsabilização. O episódio permanece como um dos capítulos mais sombrios da história recente da Colômbia. Número 8. Subornando o governo colombiano. O poder de Pablo Escobar não se limitava ao uso da violência. Uma de suas principais estratégias para manter o controle sobre seu império era a corrupção institucionalizada. Com bilhões de dólares à disposição, ele comprava influência política, proteção judicial e até votos no Congresso colombiano. Juízes, promotores, policiais, militares e parlamentares. Todos estavam no seu radar. Se alguém ameaçava seus negócios, ele fazia uma oferta, e se fosse recusada, a resposta era o confronto. Durante as eleições presidenciais de 1984, o cartel de Medellín promoveu uma série de ataques violentos que indiretamente beneficiaram o então candidato Belisário Betancur. Depois de eleito, o novo presidente teria cedido à pressão dos traficantes e interrompido a política de extradição para os Estados Unidos, uma das exigências mais importantes para Escobar e seus aliados.
Essa capacidade de interferir diretamente nas decisões do Estado fez com que Escobar operasse com quase total impunidade. Em certa ocasião, ele teria oferecido $2 milhões a um juiz apenas para que um mandado de prisão fosse cancelado. A presença do cartel no meio político era tão profunda que muitos membros do Congresso colombiano foram acusados de manter relações diretas com Escobar ou com seu círculo de confiança. Esse nível de corrupção sistêmica minou a credibilidade das instituições e tornou o Estado refém dos interesses do narcotráfico. A população, por sua vez, mergulhou em um clima de desconfiança e desesperança. O caso de Escobar mostra como o poder, quando combinado com dinheiro ilimitado, pode corroer até as estruturas mais importantes de uma nação. Número 9. Fugindo da própria prisão. Em 1991, Escobar concordou em se entregar às autoridades colombianas, mas com uma condição surreal. Ele mesmo escolheria onde e como ficaria preso. O resultado foi a famosa prisão de luxo La Catedral, construída sob suas ordens e com toda a estrutura que ele considerava necessária para cumprir pena. O local parecia um resort. Quartos espaçosos, banheiros com banheiras, cozinha gourmet, campo de futebol, área de festas e até uma cachoeira artificial. Mas mesmo com todas essas regalias, Escobar continuava a comandar o cartel lá de dentro, usando telefones celulares e recebendo visitas de parceiros e aliados. Quando o governo finalmente decidiu transferi-lo para uma prisão verdadeira, Escobar já havia planejado tudo. Por 6 meses, seus homens escavaram um túnel secreto com quase 1 quilômetro de extensão, que permitiu a fuga dele e de outros 10 comparsas no dia 22 de julho de 1992. Após escapar, Escobar iniciou uma nova fase de sua fuga, usando sua fortuna para se esconder e, ao mesmo tempo, caçar os oficiais que o perseguiam. Ele chegou a oferecer recompensas de $2 milhões pela morte dos principais responsáveis por sua caçada. A fuga de La Catedral se tornou um dos episódios mais vergonhosos da história da segurança colombiana e mostrou que, naquele momento, Pablo Escobar ainda era mais poderoso do que o próprio Estado. Número 10. Manipulando resultados de partidas de futebol. O futebol é uma das paixões nacionais da Colômbia, e Pablo Escobar sabia disso. Ele não apenas assistia aos jogos, como também usava o esporte como forma de reforçar sua imagem pública e conquistar apoio popular. Escobar era torcedor fanático do Atlético Nacional, time de Medellín, e fez de tudo para garantir que o clube vencesse campeonatos, inclusive manipulando os resultados das partidas. O episódio mais marcante dessa interferência aconteceu na final da Copa Libertadores de 1989, quando o Atlético Nacional enfrentou o Olímpia, do Paraguai. Segundo denúncias da época, Escobar teria subornado o árbitro, que tomou uma série de decisões polêmicas a favor do time colombiano, incluindo a marcação de pênaltis questionáveis. O Atlético saiu vitorioso, mas o escândalo gerou revolta em todo o país e em outras partes da América do Sul. A manipulação causou sanções, suspensões e afetou a reputação do futebol colombiano, que já estava sob desconfiança por causa das ligações entre clubes e cartéis. Ainda assim, Escobar continuou usando o futebol como plataforma de influência. Ele sabia que, ao associar seu nome às vitórias do Atlético Nacional, ganhava o apoio de milhares de torcedores. Esse uso político e criminoso do futebol mostra como até os momentos de lazer podem ser corrompidos quando o poder está concentrado nas mãos erradas. Número 11. Correndo com carros de luxo em pista particular. A vida de Pablo Escobar era marcada pelo exagero, e ele não economizava quando o assunto era diversão. Uma de suas paixões era correr com carros de luxo em uma pista construída dentro de sua propriedade, a Hacienda Nápoles. O local contava com um autódromo particular cercado por palmeiras e jardins exuberantes. Escobar tinha uma coleção de carros de tirar o fôlego, Ferraris, Lamborghinis, Porsches, e costumava competir com amigos e aliados. Para ele, aquilo não era só lazer, era uma demonstração de status. A pista foi feita sob medida para corridas em alta velocidade e se tornou símbolo de ostentação. Hoje em dia, o circuito foi transformado em ponto turístico. Visitantes podem caminhar pelo espaço e ver os carros que pertenceram a um dos criminosos mais temidos do mundo. Mesmo sem corridas, a pista continua sendo um retrato da megalomania de Escobar e de seu desejo de se destacar por cima de qualquer lei. Número 12.
O assassinato de Rodrigo Lara Bonilla. Rodrigo Lara Bonilla era ministro da Justiça da Colômbia e um dos poucos que enfrentaram Escobar de frente. Nomeado em 1983 pelo presidente Belisário Betancur, Lara foi uma figura combativa, que denunciava publicamente os cartéis e defendia a extradição de traficantes para os Estados Unidos. Sua postura o transformou em inimigo direto do cartel de Medellín. No dia 30 de abril de 1984, Lara foi assassinado em Bogotá por pistoleiros contratados por Escobar, enquanto dirigia para o trabalho. Sua morte chocou o país e expôs o poder letal dos traficantes, que eliminavam qualquer ameaça sem hesitar. Após o assassinato, a Colômbia mergulhou em um período ainda mais violento, com o governo declarando guerra aberta aos cartéis. Rodrigo Lara é lembrado até hoje como símbolo de coragem diante de um inimigo implacável. Número 13. A explosão do voo Avianca 203. A violência de Pablo Escobar não conhecia limites, nem mesmo os céus estavam a salvo. Em 1989, ele ordenou o atentado contra o voo 203 da empresa aérea Avianca, que ia de Bogotá a Cali, matando 107 pessoas entre passageiros e tripulantes. O motivo? Eliminar um candidato à presidência que estaria no avião. O plano falhou, mas a bomba explodiu no ar, fazendo a aeronave cair em uma montanha. Esse ataque foi um dos atos mais chocantes do narcoterrorismo na história da Colômbia e do mundo. A explosão fazia parte de uma escalada de violência promovida por Escobar e seu cartel, numa tentativa desesperada de impedir a extradição. O caso causou revolta internacional e simbolizou até onde Escobar estava disposto a chegar para proteger seu império. Número 14. Criando um submarino para tráfico de drogas. Pablo Escobar não poupava criatividade em suas rotas de contrabando. Uma das mais impressionantes foi a construção de um submarino para transportar drogas. Fabricado em uma região remota da Colômbia, o submarino era de aço, movido a 2 motores a diesel e capaz de levar até 10 toneladas de cocaína. Contava com sistemas avançados de navegação, radar e sonar. O primeiro teste, em 1981, foi bem sucedido. A embarcação era usada para levar drogas da Colômbia até a América Central e o México, onde lanchas menores seguiam com a carga até os Estados Unidos. Durante um tempo, o esquema funcionou sem levantar suspeitas. Mas em 1988, o submarino foi interceptado pela Marinha Colombiana, perto da fronteira com o Panamá, carregado com cocaína. Apesar da apreensão, o submarino virou símbolo da ousadia e do nível de engenharia que Escobar usava para manter sua rede ativa. Número 15. Festas extravagantes. Pablo Escobar não era só temido. Ele também era conhecido por dar festas luxuosas que reuniam celebridades, políticos e membros da elite colombiana. Esses eventos, regados a comidas refinadas, bebidas importadas e apresentações musicais, eram uma vitrine para exibir sua fortuna e poder. Mas não era só ostentação. As festas também serviam para reforçar alianças e atrair lealdade de pessoas influentes. Quem participava saía com a sensação de estar ao lado de alguém intocável. Porém, havia um lado sombrio. Traficantes, criminosos e violência rondavam o ambiente. Quem desrespeitasse Escobar podia ser humilhado ou até agredido. Além disso, havia relatos de consumo excessivo de drogas e atividades ilegais. Essas festas são retratos de uma época em que o crime organizado dominava não só as ruas, mas também os salões de luxo. Número 16. Forçando uma mulher a interromper a gravidez. Virgínia Valejo, uma famosa jornalista e apresentadora de televisão colombiana, manteve um relacionamento com Pablo Escobar ao longo dos anos 1980. No começo, ela ficou encantada com o poder e o carisma dele. Mas, ao presenciar seu lado mais sombrio, se afastou. Um dos episódios mais chocantes envolvendo a vida pessoal de Escobar foi a maneira como ele reagiu quando uma de suas ex-amantes, identificada como Wendy Chavarria, ficou grávida sem o seu consentimento. Escobar ordenou que 4 capangas sequestrassem a mulher e a levassem até um veterinário. Isso mesmo, um veterinário, onde ela foi forçada a fazer um aborto sem anestesia. O ato foi cruel, desumano e traumático. Esse momento foi decisivo para Virgínia Valejo. Chocada com a frieza de Escobar, ela decidiu cooperar com as autoridades. 6 dias antes da morte dele, Virgínia entrou em contato com a polícia. Seu testemunho ajudou a construir o retrato do verdadeiro Escobar.
Um homem que usava violência extrema não apenas nos negócios, mas também em sua vida pessoal. Essas ações espalharam pânico, desestabilizaram instituições e revelaram o verdadeiro impacto do narcotráfico na sociedade.